Olá, bom dia. Muito bom nós estarmos aqui nesse dia, nesse dia 21/11 de 2024, para nós conversarmos sobre a Palavra de Deus, nessa quinta-feira que Deus nos concede, uma quinta-feira chuvosa, e nós vamos conversar sobre isso, sobre chuva, sobre tempestade. Eu quero te convidar a ler comigo um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 até o 41, que está registrado assim, ó. E naquele dia, sendo já a tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também, com ele, outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse para eles, Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é um texto que você já leu muitas vezes. Existem muitas mensagens pregadas em cima desse texto que falam sobre detalhes desse texto aqui. Jesus queria atravessar o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, que é a mesma região, a mesma porção de água. Eles tinham que atravessar para o outro lado. Então deixam a multidão aqui, Jesus deita lá atrás da embarcação, é um barco de pescadores, um barco grande, ele deita lá atrás, numa almofada, Marcos coloca esse detalhe, e eles vão atravessando. No meio do caminho, uma tempestade, eles ficam desesperados com aquilo, acho que eles estão temerosos em chamar Jesus ou não, mas chega um momento que eles decidem então acordar Jesus. Mestre, acorda, a gente está quase morrendo, você não está fazendo nada. Jesus dá uma repreensão neles e também repreende a tempestade, e aí a calmaria chega e eles ficam espantados, se perguntando, olhando para eles, uns olhando para os outros, perguntando: quem é este que até a atmosfera obedece o comando dele? Olha bem, vamos analisar algumas coisas aqui sobre a questão do Messias. A gente sabe que Jesus, ele é o Messias, ele veio para isso, ele veio para restaurar, Só que ele não restaurou aquilo que eles achavam que ele ia restaurar. Eles aguardavam que Jesus, como Messias, iria restaurar a nação. Eles perguntam isso para ele no capítulo 1 do livro de Atos, É nesse tempo que você vai restaurar a nação? Quer dizer, se durante a vida física, neste mundo, antes da sua partida, antes da cruz, ele não tinha restaurado, será que agora, depois de ressurreto, é o momento que você vai fazer isso? E Jesus fala: olha, sobre o tempo de restauração não compete a mim, só ao Pai. E foi assunto aos céus, e eles ficaram olhando admirados para cima, É só você conferir lá em Atos capítulo 1. Veja bem, quando Jesus chega na Palestina, ele encontra a Palestina dominada pela ocupação romana, ele encontra o Sinédrio, que era um poder político que governava, o poder político e religioso, que governava ali, mas também oprimia o povo. Ele encontra a Palestina cheia de marginalizados e pessoas marginalizados e marginais, além de pessoas que eram fora da sociedade porque eram excluídas da religião, e tinha pessoas que nesse contexto também viravam marginais. Tinha pessoas que nesse contexto eles viviam uma vida de banditismo mesmo. Então Jesus encontra muitos pobres, ele chega a dizer assim: os pobres vocês sempre vão ter convosco. Chegou um momento em que tinha muito dinheiro sendo colocado à disposição de Jesus através de um perfume, e alguém fala assim: nossa, esse perfume podia ser vendido, esse dinheiro podia ser dado aos pobres. E era coisa de milhões. Era um perfume muito caro. Jesus fala assim: olha, os pobres vocês sempre vão ter comigo, não adianta. Eu não vim aqui para resolver essa questão social. Então todo o tecido social que estava prejudicado por causa da influência do homem, por causa do poder romano, por causa da religião, da política, por causa do banditismo, por causa de tudo, todo esse tecido social que estava todo fragmentado, todo esquisito, difícil de viver, Jesus não alterou nada disso. Ele passou dentro disso, sem ser afetado por isso, e não alterou nada disso. Isso frustrou algumas pessoas, inclusive alguns vão dizer que é por causa disso que Pedro estava tentando
fez um atentado contra ele, né, em algum momento, que Judas o traiu. Há pessoas que vão dizer que é a decepção dos apóstolos, porque os apóstolos não identificaram nele o Messias. Porque o que os apóstolos esperavam que o Messias ia fazer é ter uma espada na mão e conquistar a paz através da espada. Inclusive Roma dizia isso, né? A Pax Romana, ela era conquistada através da espada. Ou você obedece a Roma, ou você vai ser morto. Era esse o projeto. Então eles acharam que o Messias ia ter a mesma prerrogativa, maior do que de Roma. Ou Roma sai daqui e vocês obedecem o Messias, ou então vocês vão ser mortos. Ia colocar tudo em ordem. Jesus não fez nada disso. Ele viveu nessa sociedade fragmentada e esquisita, sem ser afetado por elas. E aqui a gente tem uma situação bem emblemática. Estavam no meio do mar, Jesus está em paz. Eu sempre prefiro, quando eu vou falar sobre esse assunto, citar a almofada de Jesus. Eu gosto de pegar o texto de Marcos, que Marcos coloca esse detalhe. Jesus pegou uma almofada, colocou lá e foi dormir. Foi dormir num lugar que ele achou que era seguro, era tranquilo. Gente, eu estou aqui atrás, não me incomoda não, que eu vou dar uma cochilada, que eu estou cansado. Colocou ali e foi dormir. E a tempestade acontecendo. E ele levanta, ele não entra na mesma pilha dos discípulos. Os discípulos estavam desesperados, achando que ele ia morrer. Nós vamos morrer, porque essa tempestade, os discípulos estavam acostumados com o mar, eles eram pescadores, eles estavam acostumados com o mar, então eles sabiam que aquela tempestade era perigosa, era muito perigosa, eles podiam morrer mesmo. Mas Jesus levanta, com a paz que estava dentro dele, ele levanta com aquela paz e ele transmite essa paz para a natureza. Tenha paz. E aí tudo parou. O que ele não fez no coração dos homens maus, ele fez com a natureza. Você percebeu isso? A mudança que ele não fez no tecido social corrupto, ele fez na natureza. Então ele deixa muito claro ali que as tempestades do lado de fora não devem afetar a paz do lado de dentro. Muito pelo contrário, a paz do lado de dentro precisa emanar sobre as tempestades do lado de fora. Muitas vezes a gente está agitado, doente, cansado, atribulado, porque está faltando paz aqui dentro. A gente está com Jesus, a nossa caminhada está com Jesus, Jesus está no nosso barco, mas a paz dele não está dentro da gente. E ele fala uma coisa interessante em Mateus capítulo 11, né? Ele fala: venham a mim, vocês todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aprendam comigo a ter descanso para as vossas almas. Quando vocês aprenderem comigo a ser humilde e manso, vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Quando vocês aprenderem comigo a aquietar a alma de vocês, apesar das tempestades do lado de fora, apesar das calúnias que muitas vezes falam, apesar das mentiras que muitas vezes falam a seu respeito, apesar das maledicências que você sofre, apesar das injustiças sociais que vocês têm passado, apesar do Império Romano, apesar do Sinédrio, apesar da religião, apesar de todos os males que estão ao seu redor, apesar do banditismo que campeia, apesar disso tudo, se vocês aprenderem a ser humildes e mansos como eu, vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Se vocês não deixarem que essas coisas exteriores afetem vocês por dentro, se vocês não deixarem que a tempestade, se vocês não permitirem cair tempestade dentro de vocês, vocês vão encontrar paz, apesar das tempestades. Entende? É isso que ele falou. O que Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 11, o tecido social doentio, eu não vou mexer com ele. Essa parte política, religiosa, essa parte opressora, eu não vou mexer com isso. Eu quero pessoas que queiram viver dentro dessa sociedade com a paz do coração. Venham comigo. E Jesus viveu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, a sociedade continuou do mesmo jeito e os discípulos aprenderam a conviver com a situação. De tal maneira que Pedro sumiu com a espada depois disso. Você não vê mais Pedro armado. Agora você vê Pedro sendo levado preso, você vê Pedro deixando acontecer. Sabe por quê, irmãos? Tem coisas que vão acontecer e Deus não vai interferir. E a gente vai ter que aprender a lidar com elas. Olha só, não estou pregando aqui um pacifismo doentio, não estou pregando aqui que você tem que ser uma pessoa acomodada, medíocre, não. Tudo que você puder mudar, mude. Ah, meu emprego está ruim, faça um curso, se prepara, arruma um emprego melhor. Ou então faça algum empreendimento. São coisas que dão para mudar. Ah, minha saúde não está muito legal. Faz um exercício físico, toma um remédio, vai no médico, faz uma reposição hormonal. Se você já passou dos 40, de repente você precisa disso. Seja homem, seja mulher. Ah, porque eu estou andando com ansiedade, procura um psicólogo, vai conversar com alguém. O que você precisa mudar, o que eu preciso mudar, eu vou mudar, eu preciso mudar, eu tenho que correr atrás. Deus não tem nada com isso, Ele não vai fazer isso por mim, entende? Mas o que eu não tenho como mudar, por exemplo, eles não tinham como parar a tempestade. Eu coloco nas mãos de Deus e toco a minha vida para frente.
eu deixo a paz dele entrar no meu coração. E eu toco para frente, não tem jeito. Não vai ter jeito, não vai ter, tem coisas que não tem como eu mudar. Né? Ontem nós falamos sobre isso, falando sobre o sofrimento de Jesus e os nossos sofrimentos. Né? Como Jesus lidou com o sofrimento? Ele lidou com o sofrimento com resignação, com fé, com a paz que tinha dentro do coração dele. Estou falando do Jesus humano, ser humano, carne e osso. Não estou falando do Cristo da fé, estou falando do Jesus histórico. É assim que ele lidou. Né? É colocar uma almofada, deitar e dormir. Corre risco de tempestade? Corre, mas eu vou deitar e vou dormir. Ontem nós falamos sobre aqui o Salmo 3, né? Que a mensagem chama Bom Dia, naquela live, né? Davi sendo perseguido por Absalão, seu filho, correndo o risco de ser assassinado pelo filho, ser destronado. E ele estava fugindo no deserto, fugindo do filho dele que queria matá-lo a qualquer custo. O que ele fala no versículo 3, no versículo 5, capítulo 3 de Salmos? Eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Ele deitou e dormiu. Quantas vezes você fica sem deitar e sem dormir, meu irmão? Você fica rodando pela casa, achando que vai resolver coisas que você não tem condições alguma de resolver. São tempestades, são muito maiores do que você. Você tem que orar e descansar. Orar e deixar a paz entrar. Quando Jesus em Mateus 11 fala, aprendei de mim que sou manso e humilde, a palavra humilde significa aquele que está sujeito àquilo que o Espírito Santo quiser fazer. Essa é a ideia de palavra humilde. Humilde significa um grau de pobreza no texto bíblico, né? Porque hoje em dia tem gente que é pobre, mas não é humilde. Né? Mas no contexto bíblico, quando Jesus fala, bem-aventurados os humildes, né? Os pobres de espírito. Quando ele vai dizer isso, humilde significa uma pessoa que não tem condições de subsistência. Ele depende da benfeitoria de uma terceira pessoa. Então, quando ele fala bem-aventurados os humildes, ele compara as pessoas que o seguem como sendo pessoas que são totalmente dependentes daquilo que Deus vai fazer. Então, quando ele fala, se vocês querem descanso para vossas almas, então aprendam a ser mansos e humildes como eu. Deixa que o Espírito Santo conduza as coisas. Aquilo que for para você mudar, o Espírito Santo vai colocar no seu coração e você vai mudar. Você precisa levantar-se e mudar. Não adianta ficar reclamando. Ah, meu salário está baixo. Se prepara melhor para aumentar seu salário. Você pode se preparar. Hoje em dia a gente pode fazer cursos grátis. O governo oferece cursos de graça que vai nos aprimorando as nossas habilidades para aumentar nossos rendimentos. Hoje em dia um empreendimento, às vezes com menos de R$2.000 você consegue iniciar um empreendimento lucrativo dentro da sua casa. Estou falando que eu faço isso na minha casa, entende? Quando eu precisei deixar meu trabalho para ficar em casa, reorganização familiar, então eu comecei a empreender e eu trabalho dentro de casa. Hoje em dia tem muito recurso. É mais fácil a gente terceirizar. É mais fácil, não, é por causa da tempestade. Não, o diabo. Não, Deus quis assim. Tem coisa que Deus não quer. Entendeu? Tem coisa que está acontecendo na sua vida que Deus não quer. É você que está deixando ser do jeito que é. Você pode mudar isso. Ou então colocar nas mãos dele para que ele mude. Ou então, se ele não mudar, te conduzir do meio da tempestade até chegar do outro lado. Essa tempestade parou e os discípulos ficaram maravilhados. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, de 26 a 28, mais ou menos, você tem ali uma tempestade onde Paulo está presente. Essa tempestade onde Paulo está presente não parou. E não foi de um dia só, foram mais de 15 dias. Tempestade, 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 de tal maneira que o navio se destroçou todo e as pessoas, 276 pessoas aproximadamente, sobreviveram a essa tempestade na época do Paulo, agarrado em pedaços de madeira. Então, essa tempestade do Paulo, Deus não parou. Essa tempestade dos discípulos, Jesus parou. Então tem tempestades que ele vai parar, tem outras que ele não vai parar, tem outras que ele vai te dar capacidade de passar por ela. Então, o que nós não podemos permitir é que a tempestade aconteça dentro da gente. Se tem um problema do lado de fora e você se desespera, você vai ter dois problemas. Um problema consigo mesmo, né? E o problema para resolver do lado de fora. E sem a estrutura de dentro fortalecida, você não tem força para combater o problema do lado de fora. Entende? Então é isso que Jesus falou em Mateus capítulo 11. Aprendam de mim, que sou manso e humilde, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Então, o que você pode mudar na sua vida? O que eu posso mudar na minha? Vou mudar. O que eu não posso mudar? Eu vou orar. Vou pedir a Deus das duas, ou ele muda, ou ele me ajuda a passar por essa situação. Ele mudou a dos discípulos, mas não mudou a do Paulo. Né? E ambos, tanto os discípulos como o Paulo, no final das contas, foram abençoados. Não é isso? Tempestades sempre virão. Você não vai passar pela vida sem tempestades. Sempre elas virão, né? Agora, a minha reação a essas tempestades é que vai fazer diferença na minha caminhada, né? E se ele está no barco, é importante que a paz dele também esteja dentro de mim.
Caso contrário, não adianta ele estar no barco. Não adianta eu andar com Jesus se eu não aprendi a ter a paz que ele ensina. Não adianta eu andar com Jesus se eu não aprendi a ter a calma que ele ensina. Não adianta eu andar com Jesus se o fruto do Espírito Santo não está sendo gerado em mim. Não adianta. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a enfrentar as tempestades da vida com coragem e fé. Porque a Bíblia diz que a nossa fé é aquilo que vence o mundo. Amém? Deus te abençoe, Carlinha, Sandra, Juscelane, Alice e todos os demais aí. Um grande abraço. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.